A densidade populacional, pessoal, né? Vamos imaginar que eu tenho uma determinada região do meu município e nessa região eu preciso construir, o plano diretor permite que se construam prédios de até 20, 25 pavimentos. O que vai acontecer? Aquela região vai possibilitar uma grande concentração de população por espaço, por área quadrada, por quilômetro quadrado. Porque no mesmo terreno de tamanho específico horizontal, eu posso ter mais de uma família habitando naquele terreno. Por quê? Porque eu estou aumentando as minhas unidades residenciais de forma vertical, ou seja, construindo para cima, fazendo prédios altos. Isso implica no quê? No aumento da densidade populacional, ou seja, a quantidade de pessoas por espaço de área, né? E por que essa informação é importante? Porque dependendo da quantidade de pessoas que moram num determinado local, maior vai ser as minhas demandas de esgoto, luz, energia elétrica, luz, né? Água, escola, transporte coletivo, parques, né? E por que essas escolas têm que ser próximas dessas áreas de grande concentração populacional? Obviamente para otimizar a questão de transportes, por exemplo. Então, conhecer a densidade populacional é fundamental para a determinação dessas regiões, né? Urbanísticas, vamos dizer. Então, densidade demográfica é a razão, ou seja, a divisão da população por área, habitantes por hectare. Né? Hectare eu posso transformar por quilômetros quadrados, enfim, né? Densidade média urbana é a relação entre a população urbana e área urbana. Ou seja, eu vou dividir o total de população urbana pela área urbana. Né? Densidade residencial ou habitacional é a razão entre a população com a área local de sua residência. Então pode ser definido em residencial bruto e líquido. Densidade residencial bruta é a razão entre a população residente e a área bruta que ocupa, sem desconsiderar vias, áreas verdes, escolas, áreas comerciais e etc. Residencial líquida é quando a gente faz esse desconto, ou seja, a relação entre a população residente e a área líquida, ou seja, a área ocupada pelos lotes residenciais específicos. E aqui também um outro conceito, a densidade populacional horária, que mede a variação da relação entre o número de pessoas que se encontram em uma determinada área em função das atividades econômicas e em função do tempo. Ou seja, num determinado horário do dia, o meu centro da minha cidade tem uma determinada densidade populacional. À noite ou nos finais de semana, essa densidade populacional cai. Então, essa definição de densidade populacional horária. Então, as densidades são fixadas nas leis de zoneamento, onde alguns estudiosos, né, propõem que cidades devem ser constituídas por arranha-céus e grandes eixos viários para suprir as funções do habitar, trabalhar, recriar e recircular. Então, qual é a importância da verticalização, né, o que a gente já comentou aqui? Otimizar espaço horizontal, em termos de ocupação populacional. Quanto mais prédio eu tiver no meu município, menor ocupação horizontal de espaço territorial. Por isso que muitos municípios têm estimulado cada vez mais, né, as pessoas, a população a morar, né, em edificações prediais, né, em apartamentos. Por quê? Porque eu otimizo essa questão do espaço territorial, né? E conforme esse espaço territorial, o município vai crescendo, a demanda pelo uso desse espaço territorial, cada vez mais próxima do eixo central do meu município, vai aumentando. E aí aquela região, aquele terreno que inicialmente, que há 50 anos atrás era ocupado por uma casa, que habitava uma família só, acaba sendo desmanchado, demolido para a construção de um prédio onde 30, 40 famílias ocupam, né, o mesmo espaço horizontal territorial. Estão conseguindo compreender? Se tiverem algumas dúvidas, né, pessoal? Se tiverem dúvidas, por favor, compartilhem lá no fórum para que a gente possa esclarecer as mesmas, né? Compartilhem lá no fórum da nossa aula de hoje. As baixas densidades pode ser fato de declínio das cidades, pois reduzem a diversidade dos usos das áreas urbanas. Então, aquilo que a gente está falando, baixa densidade, ou seja, eu tenho uma pequena quantidade de pessoas habitando por quilômetro quadrado. Isso não quer dizer
que o meu município tenha poucas pessoas morando. Às vezes eu posso ter um município muito populoso, só que essa população está dispersa, ela está espalhada ao longo do território, ou seja, eu tenho uma baixa densidade, né? Isso reduz a diversidade nos usos de área urbana, torna-se ainda mais deserta e acentua aí os problemas de criminalidade e vandalismo, porque existe espaço para isso, né? Então isso que é o fator importante a ser levado em consideração também. Tudo isso são informações que nos permitem tomar decisões, né, em termos de plano diretor e tudo, em termos de urbanização. A grande concentração de pessoas maximiza o uso de infraestrutura instalada, diminuindo custos de implantação e necessidade de expansão em áreas periféricas. Então, aí está um outro interesse dos municípios, né? Por que concentrar a população num espaço territorial horizontal cada vez menor? Eu otimizo, né, a infraestrutura. Eu vou ter menos quilômetros de extensão de redes de água e esgoto, né? Isso é custo, é redução de custo para os municípios. Embora eu tenha que fazer um dimensionamento maior de tubulações, né? Então essas otimizações contribuem muito, né, para a otimização financeira dos municípios. As altas densidades populacionais reduzem a necessidade da logística, ou seja, quanto maior a concentração, mais curto é o espaço logístico que eu preciso de deslocar de um espaço para o outro. Por quê? Porque eu estou morando num prédio que fica próximo da cidade e é mais perto de tudo, né, do que se eu morar no interior. Certo? As altas densidades também viabilizam a implantação do sistema de transportes coletivos e, por ser de difícil aferição, foram estipulados outros índices de urbanísticos, né? Aqui eu já estou comentando nessa questão de densidade populacional, certo? Então, o que acontece? A gente compreende a importância do estudo da densidade populacional para promover mecanismos para o desenvolvimento do meu município, mas a gente sabe que a aferição dessas densidades populacionais de forma precisa acaba sendo muito difícil. E aí o que os municípios acabam definindo? Outros coeficientes, outros índices, né, para uso do meu espaço territorial. Esses índices, quanto maior o valor desses índices, mais a gente está favorecendo a concentração populacional numa determinada região. E dentre vários índices, eu estou citando aqui para vocês a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento, que nós já vamos entender na sequência. Algumas informações. O fato desses ambientes ser áreas computáveis ou não, isso vai depender muito do plano diretor de cada município, né? Então eu vou lá fazer um projeto no meu município, vou considerar que a zeladoria, depósito de lixo e guarita são áreas não computáveis. Não. Eu estou dizendo para vocês que pode ser um exemplo de área não computável. Mas quem de fato vai determinar isso ou não, pessoal, é o plano diretor de cada um dos municípios. Ok?